Bom, boa tarde a todos. Meu nome é William Prado, eu sou engenheiro de redes e automação do X.br e hoje vou fazer uma apresentação sobre Nornir, Python Framework for Network Automation. Primeiro, eu gostaria de agradecer a toda a organização do LACNIC por aceitar o meu trabalho, pela oportunidade de falar de automação de redes aqui neste evento técnico. Automação de redes é um tema que eu venho estudando há alguns anos, então sempre fico muito contente de poder conversar, compartilhar conhecimento e falar sobre automação, que é uma tendência de mercado que nós vemos aí nos últimos anos na nossa área de atuação. Bom, o objetivo da minha apresentação é apresentar uma ferramenta auxiliar para desenvolvimento de automação. A gente consegue ver na comunidade um grande uso, por exemplo, de Ansible, entre outras ferramentas, e Nornir ele vem para trazer uma outra forma de se criar automação, com bastante performance e usando Python. Então, o objetivo é mostrar como a ferramenta funciona, falar sobre a sua estrutura, trazer alguns exemplos aqui também, para apresentar para vocês essa ferramenta. Então, afinal, o que é o Nornir? Nornir é um framework de automação 100% escrito em Python. Eu gosto de reforçar essa informação de 100% em Python, porque toda a sua estrutura ela é desenvolvida em Python, e isso facilita não só o troubleshoot, quando a gente tem qualquer tipo de problema com o framework, mas também a gente vai ver que o framework ele é bastante extensível através de plugins, e a gente também pode escrever esses plugins usando Python. Então, é um ponto bastante relevante do framework. Uma outra situação, um outro ponto relevante, é que o framework ele vem para criar uma camada de abstração para ambientes multithread. Ou seja, usando o Nornir, a gente consegue fazer acessos simultâneos a vários equipamentos de rede. Então, isso traz um resultado muito rápido quando a gente utiliza o framework Nornir. Um outro ponto importante também que vale mencionar é o gerenciamento de inventário. Então, o Nornir ele consegue fazer gerenciamento de inventário estático e dinâmico. E aí eu vou trazer os dois exemplos aqui também durante a apresentação. A instalação do framework é bastante simples, e não só por ser um projeto de automação aqui, mas para qualquer projeto em Python é sempre interessante se criar um ambiente virtual para isolar o ambiente, você fazer instalações apenas das bibliotecas necessárias para o seu projeto. Então, neste exemplo aqui, eu criei o ambiente, que a gente chama de Virtual Environment. Após isso, eu acessei esse ambiente e fiz a instalação usando o gerenciador de pacotes do Python, que é o PIP. Então, a instalação bastante simples, e a gente vai ver no decorrer da apresentação também que toda a instalação de plugins também é usando o gerenciador de pacotes do Python. E aí, falando um pouco sobre inventário, o primeiro exemplo aqui é inventário simples, ou inventário estático. O inventário do Nornir ele é muito semelhante ao inventário que a gente tem no Ansible também. Então, a gente tem uma estrutura aí, podendo chegar até 4 arquivos no formato YAML. O principal é o config.yaml, que é o exemplo que está aqui na nossa tela. E dentro do config.yaml, a gente faz a indicação para outros 3 arquivos, que compõem também todo esse inventário, sendo eles o hosts.yaml, o groups.yaml e o defaults.yaml. E aí, cada um deles, a gente vai colocar um tipo de informação para se criar um inventário de rede. Então, o hosts.yaml, como o próprio nome dele já diz, a gente vai colocar informações dos nossos hosts. Para essa apresentação, eu estou usando 3 elementos de rede no meu laboratório, para se mostrar os exemplos. Então, aqui eu coloquei informações deles. Então, tem um nome, o R1, o R2 e o R3. Tem um nome, o IP, desculpa, que eu associei a cada um deles. E também coloquei para cada device alguns grupos para facilitar, tanto no processo de automação, para fazer uma filtragem de algumas informações mais específicas, e também para deixar um inventário mais robusto. Já no groups.yaml, a gente vem colocando as informações de cada grupo. Então, como eu acabei de mencionar, nesse laboratório, eu usei 3 elementos da Cisco, usando o iOS XR, e para o grupo iOS XR eu coloquei aqui usuário e senha para acesso ao SSH, o platform, para poder diferenciar as plataformas que eu estou utilizando na minha automação, e deixei uma porta padrão para acesso, que é a porta SSH 22. Também tem os grupos para o site 1, site 2 e site 3, apenas para exemplificar, onde para cada um desses grupos de site
eu fiz uma associação, por exemplo, de uma estrutura de dados para NTP, então tem o A.ntp.br, o B.ntp.br e o C.ntp.br. Poderia usar facilmente essas estruturas para gerar uma configuração automatizada. E no defaults.yaml, eu fiz um template aqui para, se caso eu precisar fazer um acesso por netconf, a minha automação ela vai utilizar esse template aqui e, por exemplo, vai usar a porta padrão do netconf, que é a 830. Então, num primeiro exemplo, em Python, eu escrevi um script aqui que ele é bem simples. O que esse script ele faz? Ele inicializa a estrutura do Nornir, através do método init_nornir, e dentro desse init_nornir eu posso passar alguns parâmetros. Entre eles, o meu inventário, que é o meu config.yaml, e também estou indicando que eu vou usar uma estrutura multithread. Então, eu estou indicando que nessa situação, para essa automação, eu posso utilizar até 20 workers, ou seja, no momento que eu rodo esse script, o Nornir ele pode acessar até 20 elementos de rede de forma simultânea. Poderia aumentar esse valor para 50, 100. Obviamente que é sempre interessante monitorar o host que você está executando essa automação para ver se, de fato, o aumentar o número de workers pode te trazer um resultado melhor ou não. Nem sempre isso acontece, então é sempre interessante monitorar. Então, é bem simples inicializar o framework. E vejam que o init_nornir, eu salvo as informações dele dentro de uma variável chamada nr. Então, dentro do meu nr, eu tenho todas as informações do meu inventário. E o que é o meu inventário? São os 3 equipamentos que estavam lá no meu hosts.yaml. Então, eu tenho o R1, tenho o R2 e tenho o R3. E o que esse script ele faz? Eu criei uma estrutura de repetição que vai percorrer essa variável nr. Dentro da variável nr, eu tenho todo o meu inventário e vou mostrar no meu terminal Python as informações do meu inventário. Então, nesse presente momento aqui da execução do script, eu ainda não estou acessando nenhum equipamento, mas sim carregando o meu inventário e mostrando no meu terminal os meus elementos do meu inventário. Então, vocês vão ver que a execução ela é super simples e rápida. O resultado também é bastante satisfatório. A inicialização do framework e mostrar as informações é super simples e condiz com o que realmente eu escrevi no meu arquivo.yaml. Então, eu tenho aqui o meu R1, o R2, o R3, os IPs de cada um deles e os grupos que eu fiz associação no meu arquivo de inventário. Então, bastante simples até aqui. Dando seguimento à estrutura do framework. O Nornir Plugins, é bastante importante a gente entender o conceito, porque são os plugins que vai trazer para a estrutura do Nornir formas de se acessar equipamentos. Daí a gente pode fazer acesso por SSH, netconf, REST API ou diferentes protocolos. E então é interessante entender como que funcionam os plugins, né? Para quem não sabe o que é um plugin, basicamente podemos dizer, um pedaço de código onde a gente vai adicionar uma nova feature a um sistema que já existe. Então, essa é a ideia, trazer uma nova funcionalidade através de um plugin e colocar ela, encaixar ela dentro da estrutura principal do Nornir. Então, bastante simples, e lembrando que todos os plugins são instalados usando o gerenciador de pacotes do Python. E aqui a gente tem uma imagem de toda a estrutura do framework, e eu gostaria de chamar a atenção exatamente para a parte de conexão, que é a parte abaixo ali da imagem. Então, a gente consegue ver, se eu quero criar uma automação para acessar um elemento usando SSH, eu preciso encontrar um plugin que utiliza do protocolo SSH e eu preciso instalar ele na minha estrutura. Mas se eu quiser, por exemplo, netconf, eu tenho que instalar um plugin que use netconf para fazer o acesso aos elementos de rede. E assim por diante. Um outro ponto importante que vale mencionar é o inventário. Então, nessa imagem, a gente tem uma terceira parte, né, aqui nessa imagem, e essa terceira parte pode ser um sistema, que não é os arquivos.yaml, onde eu posso puxar as minhas informações de inventário. Então, quem seria aqui, num exemplo prático, essa terceira parte? Poderia ser um netbox, poderia ser um autobot, poderia ser um infrahub, entre outros sistemas que a gente tem disponível aí no mercado, que a gente também vai ver alguns exemplos usando o netbox. Aqui eu trouxe uma lista bastante, podemos dizer, pequena, né, de plugins que a gente pode ter uma ideia do que é possível utilizar. Essa lista ela é bastante extensa. Deixei aqui também um link da documentação para, caso alguém quiser pesquisar e ver quais os plugins que a gente tem disponível.
Mas aqui nessa apresentação a gente vai usar, por exemplo, o Nornir Napalm, Nornir NetMico, Nornir NetConf, Nornir NetBox. Eu uso também o Nornir Rich para deixar um output um pouco mais interessante, né, para ficar visualmente mais bonitinho. Então, a gente tem uma listagem bastante interessante. A gente tem para MikroTik, tem para Huawei, enfim, tem bastante opção aí. E para finalizar, sobre a estrutura do framework, a gente entra no conceito de tasks. O que são as tasks na estrutura do Nornir? As tasks, elas são, de fato, o que eu quero realizar quando eu acesso um equipamento de rede. Então, se eu quero criar uma automação, por exemplo, para acessar 300 elementos de rede, para aplicar um determinado comando, qual é a ação que eu quero fazer nessa automação? Acessar o equipamento e aplicar um comando. Então, esta ação, elas ficam escritas em uma task dentro da estrutura do Nornir. E para quem tem entendimento de programação, as tasks, elas nada mais são do que uma função, uma nova função no meu código, e dentro dessa função, eu vou aplicar toda a minha lógica do que eu quero fazer quando eu acessar aquele equipamento. Vale lembrar também que sempre que eu quero utilizar uma task, eu preciso sempre usar o método run, junto com o meu inventário. Então, eu tenho meu inventário, eu chamo o método run e falo, olha, eu quero usar a task X, a task Y, e assim por diante. Um outro ponto importante também que vale frisar aqui, sempre que eu executo uma task, o Nornir ele retorna para mim, a nível de código, o resultado daquela task. Então, será que, de fato, a minha automação conseguiu acessar o equipamento? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, eu consigo pegar esse retorno, ele pode ser verdadeiro, pode ser falso, eu posso ter, a nível de código, o que de fato aconteceu, se eu alterei uma configuração, ou se eu não consegui acessar aquele equipamento por algum motivo. Então, eu consigo fazer um tratamento a nível de código bastante interessante com o retorno das tasks. Aqui eu tenho um exemplo praticamente parecido com o primeiro que eu trouxe aqui, porém agora eu escrevi uma função, uma nova task no meu código, e essa task ela vai ler o inventário para mim. Então, o Nornir ele vai carregar a estrutura, vai chamar essa task através do método run, e o que essa task ela vai fazer? Basicamente, ela vai pegar o nome do elemento de rede, mais o seu IP, e vai mostrar para mim no meu terminal. Então, aqui é só para a gente fixar o conceito de task. Então, o resultado ele é o mesmo do primeiro exemplo, porém, utilizando uma task. Bastante simples, e esse resultado também ele é bastante parecido com o Ansible, que é bastante legal para quem utiliza no dia a dia. E aí, agora, subindo mais um degrau, agora a gente vai começar a ver como acessar os equipamentos de fato. Então, acredito que muitas pessoas já utilizaram o NetMico. NetMico é uma biblioteca em Python para acesso SSH multivendor. Então, a gente consegue utilizar essa biblioteca para acessar diferentes equipamentos. É uma lista bastante extensa de suporte que essa biblioteca ela tem. E a ideia aqui é usar o NetMico dentro da estrutura do Nornir. Então, o NetMico eu consigo utilizar ele sem o Nornir. Ele é uma biblioteca Python. Mas a ideia é usar na estrutura multithread, usar o gerenciamento de inventário do Nornir e usar o framework NetMico, que acessa equipamentos de rede usando SSH, para aplicar uma configuração, para aplicar um comando, pegar o retorno daquele comando e fazer um teste de rede, por exemplo. Então, o NetMico é uma ferramenta bastante utilizada, e aqui a gente vai mostrar como utilizar o NetMico com o Nornir. A instalação é super simples, usando o gerenciador de pacotes do Python. E vale lembrar também que, a partir do momento que a gente instala o NetMico como plugin do Nornir, a gente já recebe ali no momento da instalação algumas tasks que já foram escritas por quem desenvolveu esse plugin. Então, por exemplo, a gente tem o NetMico Commit, NetMico File Transfer, onde eu consigo fazer transferência de arquivos usando o NetMico. E uma bastante interessante de se usar é o send command ou send config. O send command, eu preciso indicar qual que é o comando que eu quero aplicar naquele elemento de rede quando eu estou utilizando o Nornir NetMico. Então, aqui, um exemplo para a gente ver como que tudo isso funciona. Eu escrevi uma task chamada Send Command with Error Handling, onde o que essa task ela vai fazer? Ela vai acessar os meus elementos do meu inventário e ela vai aplicar um comando Show Interfaces Brief e vai mostrar para mim no meu terminal o que a caixa retornou para a biblioteca. Então, bastante simples. Vejam que também nesse script eu fiz o tratamento de exceções. Então, se eu conseguir acessar
ele vai aplicar o comando, mas se ele não conseguir acessar, ele também vai me retornar o que aconteceu, por que ele não conseguiu acessar aquele equipamento. Então, por exemplo, eu poderia mandar um e-mail, mandar uma notificação via Slack, enfim, a gente consegue fazer essa tratativa a nível de código. Então, o resultado é bastante interessante e percebam que o resultado ele vem praticamente instantâneo, o acesso aos 3 elementos de rede, indicando realmente que a estrutura multithread, o acesso simultâneo, ela acontece. Então, aqui a gente já consegue ter uma ideia do framework trabalhando, né, eu carregando meu inventário, utilizando o NetMico para fazer o acesso ao SSH e conseguindo ter uma ideia a nível de código como que tudo isso funciona. E aí, beleza, deu para entender a estrutura, a gente já conseguiu ver um exemplo, conseguimos utilizar o inventário simples, o inventário estático, e agora a gente vai trazer o NetBox aqui como uma nova peça aqui. A ideia não é explicar o que o NetBox a fundo, todas as suas funcionalidades, mas sim mostrar que o NetBox agora vai ser a ferramenta que vai ter o meu inventário, não mais os arquivos .yaml. Tá? Vale lembrar também que o NetBox ele tem suporte à API, né, a REST API, a GraphQL, webhooks, então todas essas ferramentas, todas essas features, ela ajuda no processo de se criar automação e, obviamente, o NetBox ele tem bastante informação para se criar um inventário de redes. Né? Então, vejam que aquele inventário meu que estava antes no arquivo YAML, agora ele se encontra no meu NetBox, obviamente, com um pouco mais de informação. Então, apenas para exemplificar, aqui a gente tem uma imagem também da API REST do NetBox, indicando que todas as informações que a gente viu no front-end, ela também tem uma API para que eu possa consumir esses dados. E aqui, um exemplo bastante simples também, aonde eu estou buscando agora o meu inventário no NetBox, usando um plugin chamado Nornir NetBox. E vejam que, nesse exemplo, eu não estou mais usando, a gente não está vendo aqui nesse exemplo, a minha estrutura inicial de carregar o framework Nornir, né, o método init Nornir. Por que eu não utilizei ele aqui? Aqui eu usei um método que a gente chama de reutilização de código, a fim de deixar o meu código mais enxuto e deixar ele mais escalável. Imagine, por exemplo, que se você tiver 300, 400, 500 scripts de automação, e se em todos esses scripts você precisar sempre fazer o init Nornir, colocar os filtros para carregar as suas informações, e numa eventual nova versão desse plugin, por exemplo, você tem uma mudança de sintaxe. Então, você precisaria acessar todos os seus scripts, alterar um por um essa nova sintaxe do Nornir, e aqui ficou mais fragmentado. Então, agora eu tenho um segundo script, esse segundo script ele carrega para mim a estrutura do Nornir e retorna o meu inventário para o script que está solicitando essa informação. Então, apenas para exemplificar, aqui eu tenho uma task que chama Display Inventory, e essa task ela vai buscar os dados do NetBox e vai mostrar a nível de terminal para mim. Então, eu tenho aqui os 2 scripts que eu utilizei, um para carregar a estrutura, um para carregar meus dados sensíveis, e a minha função principal chamando todos esses scripts. Então, um primeiro script aqui, ele carrega meus dados sensíveis, né, como a URL do NetBox, o token para fazer o acesso aos dados pela API, e o meu usuário e minha senha de acesso ao SSH. Aqui é um exemplo bastante simples do .env, onde ficam esses dados, né, para vocês terem uma ideia de como que funciona. E aqui a gente tem o Nornir Setup, que é exatamente o script que inicializa o meu framework, carrega o meu inventário e retorna para o script que está solicitando essa informação. Vejam que agora o init Nornir ele é um pouquinho diferente. Eu já não tenho mais o meu config.yaml, mas sim um inventário do NetBox, chamado NetBox Inventory 2, e dentro do inventory eu consigo aplicar filtros para conseguir coletar grupos específicos de devices dentro do meu inventário. Então, veja que agora, quanto mais informação eu tenho no meu inventário, mas você facilita quem desenvolve automação. Então, isso é extremamente importante quando a gente trabalha com automação. Toda informação, cada detalhe faz a diferença para que a gente consiga aplicar um filtro em específico e chegar num grupo específico de devices dentro do nosso inventário. Então, aqui a gente tem a estrutura. E o resultado aqui é bastante simples. Basicamente, ele vai carregar o inventário do NetBox e vai mostrar no meu terminal. Então, com isso, a gente consegue ter uma ideia
né, do script do Nornir trabalhando junto com o plugin do Netbox. E, novamente, trazendo um novo plugin de acesso aos equipamentos, a gente vai falar um pouquinho do Napalm. Acredito aqui que muitos já ouviram falar ou utilizam no seu dia a dia. O Napalm ele vem para criar uma outra abstração. Então, veja que o NetMico, ele acessa os equipamentos por SSH, a gente consegue aplicar comandos, e ele retorna aquele dado como uma string única. Ou seja, o NetMico, ele não pensa numa estrutura de dados no primeiro momento, ele só aplica o comando e te dá aquele output. O Napalm, ele já vem com uma outra dinâmica. Ele vem com a ideia de se criar alguns métodos, onde a gente vai usar essa biblioteca, e os dados da caixa, quando a gente aplica um determinado comando, ele retorna como uma estrutura de dados. Isso facilita e muito quando a gente está desenvolvendo automação e quando a gente também precisa fazer qualquer tipo de teste de rede, né? O Napalm, ele, em relação ao NetMico, ele já não tem uma lista muito grande, né, de fabricantes que a gente pode utilizar, mas ele é, para quem usa Cisco, Huawei, Juniper, Arista, é bastante interessante utilizar o Napalm. Então, aqui eu trouxe uma lista também simples de alguns métodos que a gente pode utilizar com o Napalm. Obviamente que na documentação existem outros métodos disponíveis para se utilizar. E a ideia aqui é usar um desses métodos e um script e ver como que esse output ele fica. Vejam que aqui, acho que a imagem não sei se ficou muito boa, mas a gente consegue ver um output de um método usando o Napalm. Então, agora a gente tem os dados dos equipamentos de rede de uma forma estruturada, né, entre chave e valor. Então, veja o quanto é fácil agora, por exemplo, eu conseguir pegar um serial number de um elemento de rede ou uma versão de software. Imagine que a gente tem um parque aí de elementos com 1000 equipamentos de rede, eu quero fazer uma automação para verificar qual a versão de todos esses equipamentos e fazer um teste, para mostrar, olha, tal equipamento ou tal lista de equipamentos não está na versão que eu determinei no meu script. Então, o Napalm ele traz essa abstração bastante interessante. E aqui eu trouxe um exemplo, usando o Nornir, usando o Netbox e usando o Napalm. E usando um método chamado getInterfaces do próprio Napalm. Então, o resultado é bastante interessante. A gente vai perceber que os dados agora eles vão vir numa estrutura de dados, né, que a gente chama de dicionário ou JSON. Então, facilmente eu consigo, por exemplo, acessar informações de uma interface específica. Se eu quero pegar MTU, quero pegar um MAC de uma interface, um IP, se ela está taxando erro ou algum contador em específico, o Napalm ele vai fazer isso muito bem feito e vai dar as informações de uma forma estruturada, diferente do NetMico. Então, bastante interessante o Napalm. E aí também para complementar, a ideia que não é falar do netconf, mas sim mostrar que é possível se utilizar netconf com o framework Nornir. Então, aqui a gente consegue ver algumas formas de se operar com netconf, algumas operações, né? Então, a gente pode fazer get, editar configurações, enfim, padrão do protocolo netconf, mas a ideia é mostrar o plugin do Nornir netconf aqui na apresentação. E por padrão, quando a gente utiliza netconf, o retorno dos dados ele vem em XML. Então, a ideia aqui é mostrar o Nornir trabalhando com o Netbox e o netconf com os dados em XML e mostrar também que se eu quiser transformar essa estrutura em dicionário, em JSON, por exemplo, com Python é bastante simples. Então, nesse primeiro exemplo, a gente vai usar o Nornir netconf com XML. Né? Vejam que a minha task aqui, num determinado momento da execução, eu estou indicando que agora eu quero fazer o acesso, ao invés da porta 22, por exemplo, quero usar a porta 830, que é a porta padrão do netconf. E dentro da minha task, eu estou chamando o netconf getConfig, né? E indicando também qual que é o path que eu quero tentar buscar naquele equipamento. No meu caso, eu coloquei o Interface Configuration. Então, vou tentar, no meu inventário, pegar as informações de interface usando o netconf. O resultado esperado aqui é os dados dos 3 elementos em XML, né? E o resultado ele é praticamente simultâneo para os 3 equipamentos. Então, aqui a gente já consegue ter uma ideia aí do netconf trabalhando com o Nornir. Então, bastante interessante também. E vejo que agora eu quero trabalhar com JSON, não quero trabalhar com XML, por qualquer motivo que seja. Vejo que no meu script, não contei exatamente, mas acredito que entre 8 e 9 linhas,
eu consegui pegar aquela estrutura que estava em XML e fiz uma conversão extremamente rápida usando uma biblioteca nativa ali do Python, né, que a gente chama de XML to Dict, que ela faz essa conversão para mim. Então, agora, com pouquíssimas linhas de código, eu consigo ter o retorno do netconf em JSON. E aí, aqui a coisa começa a ficar bastante interessante, porque se eu quero fazer testes, por exemplo, com sistemas diferentes, pode ser um Zabbix, pode ser o próprio Netbox, eu já consigo ter todos os dados na mesma estrutura, usando o dicionário. Então, é bastante poderoso trabalhar com Nornir, Netbox, Netconf, e aí vai do gosto de cada um, podendo usar com XML, com JSON ou qualquer outro padrão de dados. E aqui, para exemplificar, eu trouxe um caso onde eu criei uma automação. Essa automação ela acessa 312 devices em diferentes data centers, diferentes localidades, diferentes fabricantes, diferentes versões de software, e a gente consegue ter uma ideia do quão rápido o Nornir consegue acessar simultaneamente vários equipamentos, aplicar as testes que foram definidas. Então, isso a gente consegue comprovar o ponto interessante que se é utilizar o Nornir quando se quer criar automação utilizando o Python. A ideia aqui, obviamente, não é esperar rodar todo o teste, mas basicamente em 1 minuto e meio, eu consigo rodar todo esse inventário e fazer todos os testes que eu precisava. Bom, eu encarei a apresentação aqui como um projeto, então todos os exemplos, todos os scripts, eu coloquei no meu GitHub. Para quem tiver interesse em testar o framework, pode clonar o meu repositório, lá tem todas as informações para vocês testarem. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser bater papo, aqui tem o meu e-mail e fica à disposição para perguntas e afins. Muito obrigado. Temos tempo para algumas perguntas? Não temos perguntas. Temos alguma pergunta de forma remota? Ficou tudo muito claro. Muito obrigado. Eu tenho uma pergunta. Onde está? Pode falar. O Python tem um probleminha com threads, né? Porque, em geral, todas rodam na mesma CPU. E nesse teste que você fez aí, as 312 requisições, ainda que elas sejam I/O bound, né? Elas podem, numa quantidade muito grande, sim, congestionar uma única CPU. Fez algum teste para fazer uso de várias CPUs com o Nornir? Então, na verdade, aqui eu utilizei multiprocessos com o Nornir. Então, ele utilizou todos os cores do host que estava sendo executado. Então, no meu caso, a minha máquina virtual ela tinha 4 cores. Então, eu utilizei os 4 cores daquela máquina. Então, eu já pensei nisso e o Nornir ele dá exatamente esse tipo de suporte. Você consegue utilizar um core ou multicore, isso sendo definido a nível de código. E aí é exatamente interessante falar sobre isso, porque para quem tem conhecimento de Python, exatamente é o ponto onde eu comentei no comecinho da apresentação. Como o framework ele é desenvolvido 100% em Python, se você tiver o conhecimento da linguagem, você consegue, a nível do desenvolvimento do framework, consegue fazer esse tipo de alteração. Então, esse é um ponto bastante importante no Nornir. Obrigado. Por nada. Mais alguma? Ok. Eu tenho alguns anúncios antes da pausa. Queremos agradecer a todos pela sua participação no fórum.